A paz de Cristo, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Por mais um dia, mais um tempo na presença dEle. Nós separamos sempre o melhor das nossas vidas para louvar a Deus, agradecer a Deus. E agora é o momento que nós separamos para meditar na palavra de Deus. Sobre o assunto, com que corpo nós voltaremos à sepultura? Eu disse para vocês que se nós fôssemos falar sobre todos os sentidos que nos dá a palavra de Deus neste corpo, nós iríamos passar aqui pelo menos um ano e não concluía tudo, né? Mas a gente está falando aquilo que é mais possível para você entender, para você compreender com que corpo você vai voltar da sepultura, se você morrer com Cristo, é óbvio, né? Se você se arrepender e nascer de novo. E o arrependimento está ligado a um novo nascimento. Não é dizer que arrependeu e não mudou nada na vida, tá? Tem muita gente que diz, me arrependi dos meus erros, estou na igreja, e não mudou a sua vida, né? Tem que mudar. Então, se não mudou, se não nasceu de novo, se não foi transformado, então não pode receber um novo corpo, né? Porque os crentes hoje são reformados. Entraram na reforma aí desse moço aí, acho que o Martinho Lutero, que tem boa coisa, mas no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à mudança de vida, para a eternidade, não tem nada, queridos. Pelo contrário, até afronta o que Cristo fez. Por quê? Porque Cristo trouxe uma transformação de vida, um novo nascimento. Cristo não trouxe uma reforma. A gente reforma uma casa velha, a gente reforma a estrada velha, a gente reforma uma parede velha, mas Cristo não fez isso. Cristo passou o prumo em todos, quebrou o vaso, como diz Jeremias 18, e da mesma massa fez um outro vaso, como diz Paulo. Da mesma massa, que nós somos farinha do mesmo saco, aí resumindo, como diz Paulo, da mesma massa ele fez um novo vaso, quebrando, tirando todas as impurezas e fazendo um vaso novo, e não reformando, fazendo um remendo aqui, um remendo ali, outro remendo acolá. Assim é que a igreja está toda remendada, né? Toda cheia de manchas aqui, mancha ali, pedaço aqui, pedaço ali. Esse é o povo da igreja. Foi para ser transformado. O povo é para ser novamente nascidos da água e do Espírito, como ele disse para Nicodemos no capítulo 3. Então você não vê na Bíblia a palavra reforma no que diz respeito à salvação. Você vê na Bíblia a reforma algumas coisas, como uma reforma para uma lei, uma coisa desse tipo. Isso tem lá em Hebreus, mas nós veremos isso no futuro, quando falarmos das leis. E nós veremos quando nós falarmos sobre essa reforma da igreja, que não tem nada a ver com o novo nascimento e com a vida em Cristo Jesus. Assim, para a vida aqui na terra, né? Boas coisas para a vida aqui na terra, bons costumes e princípios, né? E uma certa obediência, com bons conselhos para ser bom cidadão, boa cidadã. Isso é muito importante, isso é muito bom, mas para a salvação, ela não é de acordo com a palavra de Deus, e o crente que estiver reformado está perdido e condenado. É para ser transformado, nascido de novo. E é o que Paulo nos ensina e o Senhor Jesus nos ensina. Antes de ler o texto, eu peço para você que se inscreva aí no canal e deixe seus comentários, seus joinhas, para nós continuarmos fazendo esse trabalho, esse bonito trabalho que é de evangelização. No capítulo de número 15, no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele nos escreve esse texto maravilhoso. Quem não entendeu isso aqui, queridos, não tem mais jeito de entender, né? Você precisa meditar para entender. E principalmente o pregador. Mas eu estudei, eu fiz não sei quantas faculdades, eu sou graduado, eu sou isso, eu sou isso. Para mim, não é nada, não interessa nada. O que interessa para mim no que diz respeito a essas coisas, a palavra de Deus, é o que você fala pela luz das Escrituras através do Espírito. Fora disso,
Pode ter estudado e é bom, continua, pode fazer mais faculdades, estudar, que isso é sempre bom. Mas, para a vida espiritual, é o Espírito que tem que falar. Se tu não nasce de novo, na tua boca ele não vai falar. Então veja aqui o versículo de número 45, primeira carta de Paulo aos Coríntios. 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e quais os celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é, o versículo 53, pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas glória a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, sabendo que isso que nós estamos fazendo, que nós estamos pregando, que nós estamos ensinando, não é vão. Por que não é vão? Porque alguém ali pode ouvir. Os ímpios podem ouvir a palavra. O que está lá no presídio pode ouvir a palavra. O que está aí nessas jeitas, nas dificuldades da vida, perdidos, nos vícios, prostituição e tantas outras coisas, na feitiçaria e tantas outras coisas, pode ouvir a palavra e ser transformado. Por isso o trabalho não é em vão, viu, meus queridos? Então vejam vocês aqui, que quando Paulo está dizendo que o mortal se revista da imortalidade, o versículo de número 49, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então veja que as pessoas da igreja hoje, principalmente os jovens, os líderes, pastores, pastora, tem uma linguagem terrível, né? Cada palavra torpe que você tem a ter nojo de ouvir. E eles acham que isso aqui não quer dizer nada, que isso não quer dizer nada, mas está falando aqui, queridos, não vai entrar. Você se conserta para que você seja um exemplo lá no altar, minha irmã, para que você seja um exemplo lá no altar, ou bispa, entre aspas, né? Porque não existe isso no Evangelho, vou falar sempre, até Cristo voltar. Não há. Esse título não. Há as pessoas que se colocaram isso por conceitos humanos, mas espirituais não. Então ele diz aqui, essa linguagem, esses costumes, essas regras, esses princípios, não é
de Deus, não vem de Deus. Então, Paulo está dizendo no versículo aqui, trouxemos a imagem do celestial. A imagem de quem? A imagem de Cristo. O versículo de número 49 ele diz, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Quando, queridos? Quando nascer de novo, quando for transformado, quando for novas criaturas em Cristo Jesus. Ser nova criatura, queridos, e confessar pecado e se arrepender é abandonar essas coisas. A mulher mentia, não mente mais, a mulher cortava o cabelo igual o homem, não corta mais, a mulher gostava de encher a boca daqueles batom terrível, não gosta mais, a mulher colocava aquelas unhonas para ficar pintada de não sei quantas cores, hoje ela não coloca mais aquilo, ela limpa, ela cuida, ela trata, normal, ela cuida do cabelo, ela cuida de tudo isso, da sua pele, do seu corpo, mas essa extravagância, essas coisas exageradas, isso ela não usa mais, porque ela teme a Deus. A jovem tinha aquele piercinho no nariz, nas orelhas, né? Tudo aquilo muito bonitinho, no umbigo, entrava na igreja com o umbigo para fora, não. Isso acabou. Ela é uma nova criatura, ela foi transformada, e ela não faz isso porque o pregador está pregando, ela faz isso porque ela foi transformada. Ela recebeu a graça de Cristo e foi transformada. Não é porque a igreja tem uma disciplina e um caderno na mão aqui, só entra esse versículo. Isso não existe no Evangelho. Tem que nascer de novo. Precisa nascer voluntariamente, livremente, de novo para essas coisas. Se isso não acontecer, queridos, não vai entrar no reino de Deus. Mas eu que conheço o Evangelho e você que é pregador, tem que pregar, tem que ensinar, tem que disciplinar, senão não vai ter jeito de eles conhecerem, né? Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? E se é enviado, por que não prega? Ensina, meu querido. Você está na igreja para isso. Então, Paulo está dizendo aqui, trouxemos a imagem de Cristo. Como é que Cristo se conformava ou se comportava? E as pessoas acusam Paulo, porque Paulo disse lá em Romanos que ele se fez de judeus para ganhar os judeus, se fez isso. Queridos, pelo amor de Cristo, para de acusar o apóstolo. Então vocês acham que Paulo chegava lá no lugar? Vamos dizer que Paulo está aqui em São Paulo, né? Ele me chama, João Souza, vamos lá na cidade, vamos pregar o evangelho lá? Vamos, Paulo, vamos. Que privilégio, hein? Já pensou? Tem mais de 2 milênios que o Paulo está dormindo no pó da terra. Mas já imaginou? Eu estou dando um exemplo. Nós chegamos lá, nós vamos lá para Cacolândia, né? Lá ali naquela região ali do centro, né? Princesa Isabel, né? Lago do Arocho, ali da Praça da Luz, aquela área ali, daquela região ali, né? Onde há mais o foco deles. Então, nós chegamos lá, Paulo disse, vamos pregar o evangelho? Vamos. Mas o pessoal começa lá para pregar, cara, Paulo chegou, e aí, tem um cigarrinho aí para nós? Vamos fumar um pouquinho, Souza, para eles não achar ruim aqui com a gente assim prega o evangelho. Fuma um cigarrinho com eles, dá uma, né? E assim tomar uma cervejinha com eles e tal. E aí nós falamos o evangelho. É assim que Paulo fez, irmãos? Foi isso que Paulo fez? Porque parece, o ensino deles é isso. O camarada vai falar para jogar a igreja dele no carnaval e trazer as marchas carnavalescas para a igreja, para tudo. Ele diz que Paulo fez isso. Paulo fez o quê, rapaz? Ele diz que Paulo também se fez. Para com isso. Deixa de ser mentiroso, rapaz, e está acusando Paulo. Paulo diz, me fez dessa gente, quando ele, que era judeu, hebreu de hebreu, criado aos pés de doutor Gamaliel, que não aceitava a graça divina, a Jesus de Nazaré, e os apóstolos, pegando o evangelho, ele perseguia, e não aceitava que os judeus se misturassem com pessoas de outras nações, Paulo atacou a igreja de Cristo por muitas vezes. Depois que Paulo se converteu, ele não teve receio nenhum, e não teve nenhuma preguiça, nenhum desânimo, nenhuma falta de vontade, de coragem, de ir pregar para aqueles que eles antes rejeitavam, que somos nós, eu e aquele e todos vocês, que não pertencem à linhagem dos hebreus. Então Paulo disse, eu me fiz
Dessa forma, eu sou hebreu de hebreu e fui lá para Roma para pregar o evangelho. Cheguei lá na Itália, preguei o evangelho, fui para Éfeso, preguei o evangelho para eles, e lá queriam me matar. Teve gente que jejuou lá em Atenas, jejuou, tinha gente que jejuava não sei quantos dias, lá está lá na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, não me lembro agora o capítulo, mas você pode olhar lá, que teve um grupo de pessoas, que está ali no capítulo 17, 18 por aí, que jejuou para que Paulo fosse morto. Enquanto Paulo não fosse morto, não saía do jejum. Por quê? Porque Paulo quebrou essa tradição que os judeus tinham de não aceitar as demais nações dentro da promessa. Porque eles tinham a primazia que o Messias vinha para eles, mas eles rejeitaram e assim todos entraram. E Paulo, conhecendo o Evangelho e a Cristo, nascendo de novo, sendo nova criatura, foi para lá para pregar o Evangelho. Então não confunda as coisas, tá, queridos? Tá, minha irmã? Não confunda não, tá bom? Para você fazer o que você quer na igreja, andar do jeito que você quer, sendo esse mau exemplo, esse espelho sem luz na igreja que vocês estão sendo. Isso não. Então Paulo está dizendo aqui, se trouxemos a imagem do terreno, ora, se antes de conhecer o Evangelho eu era a semelhança de Adão, a semelhança do pecado, agora que conheci a Cristo, eu estou trazendo a imagem do celestial. Como Cristo andou, como Cristo falou, como Cristo procedeu, como Cristo ensinou, como Cristo disciplinou, como Cristo amou, assim eu tenho que fazer a mesma coisa, né, querido? Sou eu não sou. Essa igreja de barganha aí, vendida ao pecado, vendida ao engano, ao paganismo, às modas, aos costumes desse mundo, né? Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Essa linguagem mundana que está aí, esses costumes mundanos, princípios mundanos, que não tem ética cristã nenhuma, isso não tem nada a ver com o Evangelho, tá? E cada um defende o seu direito, defende o que é seu. As pessoas usam de maneiras de forma que você não tem nem como avaliar a intenção deles, né? É só olhando na Bíblia para ter a certeza do que Cristo fez, diz e continua a dizer. O 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então vejam, queridos, esse nosso corpo, carne humana, água, sangue, ossos, nervos e também pele. Todos esses aparelhos digestivos, o aparelho, órgãos vitais que nós temos no nosso corpo, bexiga, rins, estômago, intestino, coração, fígado, pulmão, e vai tudo isso que está lá dentro do corpo do homem. Vai falar essas outras coisas que nós temos, olhos, narina, ouvidos, é muita coisa, é uma máquina, uma verdadeira máquina cheia de órgãos. Se você for lá, vasos sanguíneos, tanta coisa que está no ser humano. Isso acaba quando Cristo tomar o fôlego da vida, tanto faz do crente como não crente. Acabou, e isso acabou. É o que Paulo está dizendo. Foi para o pó, e no pó foi entregue e destruído. Então, Paulo está dizendo aqui que a carne e o sangue, esse corpo de carne e sangue, não voltará à vida. E é por isso que eles fazem confusão entre a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Moisés, a ressurreição dos milagres que Jesus fez, que os apóstolos fizeram, que os profetas fizeram. Eles fazem essa confusão terrível. E não tem mistura nenhuma. A Bíblia é simples. Só precisa do Espírito Santo para orientar. Mas nada. Como vedes, não estudei, mas não tenho inveja de quem estudou. Porque o que eu tenho para ensinar não vem de mim mesmo, mas daquele que me chamou. Então ele diz aqui, o versículo de número 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados,
Olha que beleza de milagre, olha que beleza de vida Cristo trará a nós quando Ele voltar para arrebatar a sua igreja. Quando Ele voltar para arrebatar a sua igreja, para levar os seus para a glória eterna e tirar do inferno. Toda a humanidade está naquele inferno de Lucas, ou melhor, de Marcos 9, de Mateus 10, 30. Toda a humanidade. Analisa a situação do ser humano na Terra hoje. Analisa a situação do ser humano na Terra. E aí você vê se estamos ou não é, se é ou se não é um verdadeiro inferno, que é o que Cristo, quando passou lá no vale, em volta de Jerusalém, no vale ali do filho de Rinom, ele disse, isto é um inferno. As mulheres consagrando seus filhos a Moloque, o Deus desse século, tantas e tantas coisas que nós temos aí. Irmãos, vocês querem mais inferno do que isso que a humanidade está vivendo? É muitas dores, meus queridos. São muitas fomes, são muitos ais. Sabe quantas lágrimas foi derramada hoje pelo mundo afora por causa do sofrimento? Sabe quanto sangue foi derramado hoje pelo mundo afora por causa da corrupção, por causa da violência, por causa do roubo, por causa de tantas outras coisas? Dá para imaginar? Imagine! Isso é um inferno. É o que nós estamos vivendo. Depois, passaremos pelo inferno, que é a sepultura, para, a partir daí, se morrermos com Cristo, voltarmos com o corpo glorificado. Se não, descer por verdadeiro sofrimento, que é símbolo desse inferno, e aí o sofrimento infinitamente maior, que é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E não há como discutir. Se não se arrepender, não tem jeito, irá para lá. Agora as pessoas dizem, vai para o inferno, vai para o inferno. Vai para que inferno? No inferno você já está. Todo mundo já está no inferno terrível. O inferno que Jesus vazia, que é sofrimento, já está aí na terra. E o segundo inferno, que é descer a sepultura, que se baseia como sepultura, Hades, túmulo e buraco debaixo da terra. Simboliza isso. Não tem nada de um inferno lá embaixo ardendo em fogo, isso é coisa de pastores que querem dominar a mente das pessoas através do medo, que não quer ensinar a verdade para a pessoa se converter e vir para Cristo. Porque, meu querido, com medo ou sem medo, se você não se arrepender, você vai para o inferno. O que diz respeito à condenação. O inferno que Jesus se baseia ali, o inferno da condenação para o lago que arde com fogo e enxofre, que é o verdadeiro sofrimento. E isso, meu querido, se não saiu desse corpo corruptível para um corpo incorruptível, a trombeta vai soar, e quando ela soar, você vai ficar aqui. Fica aqui aonde? No pó da terra. Porque assim que Cristo voltar para buscar a sua igreja, assim que Ele descer na nuvem, não fica mais nada aqui, queridos. Nada, absolutamente nada. Com vida, mais nada. Essa terra se torna um abismo e ela passará a ser a prisão de Satanás. Assim que Cristo levantar a sua igreja, assim que Cristo arrebatar o seu povo. Paulo está dizendo aqui, o 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando? Todos nós que nascermos de novo, que morrermos antes de Cristo voltar, morrermos com Ele, vamos ressuscitar com Ele, sem esse corpo corruptível, mas com o corpo glorificado. E a trombeta vai soar. Aí ele disse, nem todos dormiremos. Ele está falando daqueles que estiver na posição do Elias, do Enoque, que não vai experimentar a morte física. Ele diz aqui, no momento, no abrir e fechar de olhos, porque ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptível. Os mortos ressurgirão incorruptível. Os mortos em Cristo ressurgirão incorruptível. Por que incorruptível?
porque vai ressuscitar com um corpo glorificado, levantando da sepultura. Já levanta com o corpo glorificado. Agora, como é esse corpo? É o que nós vamos ver. Se não dá para ver nesse vídeo hoje, nós veremos no próximo. Ele diz aqui, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptível, e nós seremos transformados. Então, nós teremos mudado o nosso corpo. Então, ressurgirão com o corpo transformado, com o corpo glorificado, com o corpo mudado. Do que? Todos esses aparelhos que eu disse aí, que nós temos, e todos esses órgãos que nós temos, essa carne, esse sangue, acabou no pó da terra. Voltará um novo corpo. E qual é o corpo? Como é o corpo? Eu estou prometendo, se não for nesse vídeo, nós veremos no próximo qual é o corpo. Então, Paulo diz aqui, que é no momento no abrir e fechar de olhos. E aí os pregadores pegam esse versículo, e só tem esse versículo para eles basear. Fora disso, eles vão basear em vários livros que tem por aí, do fulano, do Beltrano, vai buscar um monte de gente que escreveu livros, para dizer que a igreja vai ser arrebatada no abrir e fechar de olhos, e ninguém vai ver Cristo levando a igreja, o que é uma tremenda de uma mentira. É um tremendo de um pecado que vai se tornar uma blasfêmia. Se não que já é uma blasfêmia, porque isso na Bíblia. Paulo está dizendo aqui, no momento no abrir e fechar de olhos, é para ser transformados um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Nada de ser arrebatado. Olha o dicionário, o significado da palavra, vê o que é ser transformado e vê o que é ser arrebatado, queridos. Semelhança muito pouca. Então, isso não dá direito deles dizer que é no momento no abrir e fechar. Mas eles dizem isso, que é um crime. Faz filme, tá cheio de filme, que levou a igreja e ninguém viu, e foi e fez, e o avião tá voando, daqui a pouco arrebata o piloto e cai o avião e cai dali e vai levando. É uma paçoca totalmente sem sabor. É uma farofa sem sal, insossa, sem gosto e sem prazer para o alimento. Nada a ver. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, se você estiver nessa posição, com o corpo incorruptível, porque morreu com ele, vai reviver com ele. Aí sim, você será levado para a glória no dia que ele voltar para arrebatar a sua igreja, que é a primeira ressurreição. Fora disso, quem não subiu, lago com água e fogo e enxofre. E você, minha bispa querida, assim você não vai, tá? E você, meu pastor, assim você não vai. Se eu não andar conforme o Espírito, também não vou. Não tem bom, meu amado. Não tem bonitinho, não tem predileto. Não, só o predileto de Cristo é aquele que se arrependeu, que nasceu de novo. Por esses, ele dá a sua honra. Ele vem com a sua dignidade e os defende e os guarda. E os outros, ele dá a sua salvação para quem quiser. Está de braços abertos esperando a todos. Por isso é que nós pregamos. Então Paulo está dizendo aqui, o versículo de número 52, é no momento no abrir e fechar de olhos. Não para ser arrebatado, mas para ser transformado. O versículo de número 53. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isso que é corruptível. O que é corruptível? Carne e sangue, tanto dos homens como dos animais. Existem pessoas pregando e dizendo que pode haver churrasquinho lá, vai ter boi, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter gado. Meu Deus do céu, será que Cristo vai querer isso na memória? O mundo já é uma podridão, não? Vai ter não, queridos. Sinto muito. Se quer seu churrasquinho, pode comer aqui, porque lá não vai ter churrasquinho, tá? Esquece. Cervejinha gospel, esquece. Não haverá. Não haverá. Não vai ter.
Aí ele diz aqui, pois convém que isso que é corruptível seja revista da incorruptibilidade. O que é corruptível? O meu corpo. Esse corpo físico aqui, ele é corruptível. Ele precisa se revestir da incorruptibilidade quando? A partir de agora você tem que nascer de novo. Você tem que se arrepender. Você tem que ser uma nova criatura. Se você não for uma nova criatura em Cristo Jesus, se você não se arrepender e nascer de novo e se emendar a Cristo, como diz o apóstolo Paulo, que você precisa se arrepender, crer, nascer de novo e se emendar a Cristo. Se você não for, querido, você não vai entrar no reino. Não tem jeito. Não adianta. Você não vai para lá. Você põe mamão com açúcar aí, né? Melzinho, né? Como dizem as crianças, o provérbio, melzinho na chupeta, assim, para criancinha, né? Afinal de contas, você é uma patricinha, não pode ser tocada, né? Deus vai dar um jeitinho nas patricinhas das igrejas, viu? Se cuide, os príncipezinhos intocáveis, se preparem e nasça de novo, senão vai lá, hein? Aí Paulo está dizendo aqui, no versículo de 54, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que, dá uma olhada, é o 54, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Muito fácil, né? Parece. Revestir da imortalidade, meu querido, é nascer de novo, é receber um novo corpo em Cristo Jesus, para ser novas criaturas, para ser um novo corpo, uma nova massa. Se você não passar por esse processo, não vai ter jeito. Não vai entrar no reino. Olha aí, ó. Então eu nasci de novo. Eu posso dizer para a morte, você que queria me destruir, agora você não destrói mais. Por quê? Porque em mim está as marcas de Cristo, de um novo nascimento, de um testemunho de vida, de uma nova vida, de um novo homem, não de um reformado homem, né? Mas de um homem transformado, de uma mulher transformada, de um jovem transformado. Somos novas criaturas. E a morte, que destruía tudo, a mim não vai mais destruir. Eu nasci de novo. Eu vou morar na glória com meu Senhor. Amém, queridos? Aí ele diz aqui, ó, no 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Aí eu posso dizer, a morte não tem mais domínio sobre mim. Por quê? Porque o autor da vida está comigo. Eu sou uma nova criatura. Se eu perguntar para as igrejas, em todo mundo aí, seja católico, seja protestante, seja tudo, qualquer religião que for, são novas criaturas, está com Deus, é assim que eles vão dizer. Mas se eu olhar para os princípios deles, como é que vai ser? Como é que vai testemunhar? Aí ele diz aqui, ó, o versículo de número 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Quem é o aguilhão da morte, queridos? Dá uma olhada aqui no versículo de número 6. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? A lei. Mas que lei, querido? A lei dos 10 mandamentos, a lei dos 10 mandamentos, a lei dada por Deus a Moisés lá no Egito, os 10 mandamentos dados a Moisés lá no Egito, os 10 mandamentos dados por Cristo aqui quando ele esteve aqui, e a sua lei quando ele esteve aqui. Porque lei, mandamento e palavra é a mesma coisa, meu amado. Você foge disso porque você que se corrompe.
Você diz que isso não tem porque você se corrompe. Você diz que isso acabou porque o teu Cristo é um falido, que não tem palavra, que não tem testemunho, que não tem mandamento e que não tem lei. Isso é um Cristo falido. O meu Cristo tem mandamento, o meu Cristo tem testemunho, o meu Cristo tem ordem, o meu Cristo tem palavra, o meu Cristo... Então, meus amados, Paulo está dizendo aqui: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Então, tragada foi a morte na vitória. Que vitória? De um novo nascimento que Cristo nos deu. Aí ele diz aqui: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por quê? Você já sabe. Tem pecado, tem lei para punir o pecado. Tem erro, tem lei para punir os erros. Nessa vida, a pessoa roubou, tem que ser processada. A pessoa matou, tem que ser processada. A pessoa fez uma série de outros erros, processada. A lei está aí para ser cumprida. Quanto ao pecado, ou melhor, quanto à morte, a lei é o pecado. Você pecou no que diz respeito a transgredir a lei divina. Então, queridos, coloca a lei divina e a lei dos homens. Elas andam juntas. A lei divina perfeita e a lei dos homens que se corrompem, infelizmente. Infelizmente. Então ele diz aqui, o versículo de número 57. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em outra tradução diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Se você trabalhando para o Senhor, você está fazendo as coisas para Ele, não é vão o que você está fazendo. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, fique na paz. Nós concluiremos esse assunto no nosso próximo vídeo. Amém? Ore comigo nesse momento. Meu Deus e meu Pai, obrigado por tudo, pela Tua santa palavra. Obrigado pelo Seu amor, por Sua graça, por Suas muitas misericórdias. Obrigado pela obra do Teu Espírito. Obrigado por cuidar de nós, por nos dar o pão de cada dia. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Tem misericórdia e socorre os necessitados. Tem misericórdia das famílias, dos lares. Tem misericórdia das autoridades. Tem misericórdia dos jovens. Tem misericórdia, meu Deus e meu Pai, daqueles que estão sofrendo com doenças incuráveis e com tantas outras coisas. Os que estão nos presídios, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, meu Deus, dos homens sexuais e de todos aqueles que são vítimas de preconceitos. Tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai, de cada um. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor ama a todos. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado por cada um. Que nós continuaremos a pregar a Tua palavra, Pai, a tempo e a fora de tempo. Porque Tu diz que não importa como prega. Tu diz que uns pregam por interesses próprios, por ganância, por inveja, por vanglória, por inchaço, por orgulho. A maioria está assim. Por interesses próprios. Mas Tu diz que não importa. O que importa é que pregue o Teu Evangelho. Então que Tu abençoe a todos, a começar de mim, e que nós continuaremos a falar dessa bendita e gloriosa palavra viva, perfeita, justa e eficaz. Espada alguma de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito entre as juntas e medulas, para que o homem seja totalmente revelado dos seus erros, das suas transgressões, para que o aguilhão da morte seja arrancada de todos, seja tirado de todos. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz, fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Amém.